Estão todos com a paz do Senhor? Amém? Quero aproveitar que os irmãos estavam em pé, se puderem se colocar de novo, vamos ler a palavra de Deus. Hoje é domingo, todo mundo descansou em casa, acho que não está tão cansado assim. Salmo 103, irmãos, Salmo 103. Nós leremos até o versículo 18. Salmo 103, verso 1 ao 18. Amém? Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o ocidente se distancia do ocidente, assim como o oriente se distancia do ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo, quando o vento passa, desaparece, ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todos sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. Vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, Senhor, pela tua graça e bondade, podemos estar mais uma vez aqui e podemos, ó Deus, ouvirmos a tua palavra. Oro pedindo a Ti que o Senhor possa falar no nosso coração, que o Senhor possa ministrar, Senhor, através da tua santa e gloriosa palavra. Esse foi um modo que o Senhor quis, ó Deus, se manifestar no mundo, por meio da revelação em si mesmo a nós, das suas vontades, ó Deus, dos seus preceitos, daquilo que nós devemos, ó Deus, fazer, como fazer, da própria revelação do próprio ser de quem Tu és, ó Deus. Foi por meio da Tua palavra e revelação que o Senhor quis aparecer ao homem. Então fale conosco através do Teu Santo Espírito esta noite, ministre o nosso coração, para que sejamos, ó Deus, cheios, ó Deus, da Tua palavra, enxertados por ela, a fim de sermos mudados e venhamos a frutificar. E assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, Salmos 103, como diz aí o próprio tema do Salmo, que na verdade esse tema foi posto na verdade pelos estudiosos, né, olhando o texto e vendo o que o texto estava querendo dizer. É um convite ao louvor, né, pela graça divina, né, um convite ao louvor à misericórdia de Deus, é um convite ao louvor da misericórdia demonstrada da parte de Deus para com o homem, né, para conosco. Essa é a ideia do Salmo, né? Davi, que é o autor do Salmo, ele veio nos convidar a louvar ao Senhor por algo que nos foi dado, por algo que nos foi concedido, né?
e é a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Irmãos, o sentimento de gratidão é um dos sentimentos mais nobres que nós podemos perceber, diante da nossa existência, né? Pois revela, na verdade, o quanto apreciamos o que se recebe. Talvez ingratidão seja o pecado, ou o sentimento, ou o modo de viver a vida pior que seja. Por exemplo, quando você cresce, vira adulto, e aí você menospreza seu pai, sua mãe, que cuidou de você toda a vida, né? Que deu o alimento a você, que te sustentou, que por mais que talvez tenha dado em algum momento algo errado dentro da sua criação, ainda assim é quem criou, né? Quem te formou, quem te conduziu, quem fez com que a vida fosse dada a você, foi por meio disso. Quando nós muitas das vezes vemos isso acontecer em pais e filhos, os filhos sendo ingratos aos pais, né? Esse é o pior sentimento que se possa ter, é você cuspir no prato em que se come, é você bater na cara daquela pessoa que te perdoou, é você simplesmente dizer que aquilo tudo que lhe foi dado não te importa, todo bem que te foi feito não tem tanto valor assim, se não tivesse sido feito seria igual se tivesse feito ou não. Somos, irmãos, mais gratos por aquilo que damos mais valor. Você já percebeu isso? Você é mais grato àquilo que você dá mais valor, aquilo que você mais se apega tem de ser aquilo que você vai ser mais grato. Muitas das vezes a gratidão vai ser apontada para um lugar errado, equivocado. Por exemplo, as pessoas tendem a ser, muitas das vezes, gratas ao esforço de trabalho que ela teve, porque ela ganhou uma certa quantidade de dinheiro, de bens ou algo assim, quando na verdade ela deveria ser grato a quem proporcionou a ela força para trabalhar. E muitas das vezes nós apontamos a nossa gratidão para aos focos errados, né? Vamos dizer assim. Nós apreciamos, irmãos, muito, ou apreciamos não muito pelo bem recebido, mas talvez muito mais por quem ofereceu o bem. Muitas das vezes quando uma pessoa faz bem a você, quando ela faz algo bom a você realmente, você tende a ser muito grato a essa pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, colocou você dentro da sua casa, cuidou de você por um longo tempo, te deu comida e tudo mais, você olha para aquela pessoa com gratidão, com amor, não simplesmente pelas coisas que você recebeu, mas dado ao amor que aquela pessoa, tendo às vezes pouca coisa, ela assim te ofereceu. Então, se nós pegarmos o sentimento de gratidão e colocarmos no momento certo, nós não seremos só gratos por aquilo que recebemos, mas gratos à pessoa a qual nos deu. Naturalmente, irmãos, esse sentimento deveria ser muito comum entre os crentes. Entre os ímpios, nós vamos ver isso em relance, em relapsos, em momentos, mas isso deveria ser comum entre os crentes, pois eles têm, irmãos, ou pelo menos deveriam ter, muita clareza de quem fornece todo bem a eles. Pois a Bíblia, irmãos, é muito clara em demonstrar quem é a fonte de todo bem. Os crentes são bombardeados por pregações, ensinos, palestras sobre que Deus nos dá toda a fonte de coisas boas. Diz o texto que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Deus concede as coisas aos homens. Tudo é dado por meio de Deus e as coisas boas são dadas pelas mãos dele. Mas o que vemos, irmãos, não é esse sentimento muitas das vezes fluindo dos crentes. Corriqueiramente, os crentes são pegos em muitas reclamações. Será que nós somos pegos assim? Muitas vezes, reclamando do que temos, reclamando da família que temos, da casa que temos, ou do carro que falta, da escola que eu não consigo pagar para o meu filho, algo assim. Nós, irmãos, mais maldizemos muitas das vezes do que bendizemos ao Senhor. Esse salmo, então, é um chamado à gratidão, a louvar ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Agora, irmãos, o chamado aqui à gratidão é muito mais profundo do que simplesmente por coisas boas, mas muito mais profundo daquilo que
realmente a nossa alma necessita. O salmista vai elevar ao máximo aquilo que realmente o homem precisa e pelo que ele realmente precisa ser grato a Deus. Não simplesmente a coisas boas, a coisas que nós recebemos cotidianamente, como saúde, como emprego, como os bens financeiros, como o ar que respiramos. É um cântico, irmãos, para louvarmos sobre o maior amor demonstrado, sobre a maior misericórdia demonstrada, sobre aqueles que fizeram mal e receberam bem, aqueles que cuspiram e receberam amor, aqueles que pecaram e receberam perdão. É isso que o salmista está levando-nos a sermos gratos. É um cântico de louvor ao Senhor e para nós, irmãos, um bálsamo para refrigerarmos a nossa alma, pois quando vemos com clareza o que o Senhor nos tem feito, isso é um ânimo para prosseguirmos na caminhada. Aqui, irmãos, nós vemos uma coisa, que se nós observarmos claramente, irmãos, o que nós recebemos, seremos muito mais gratos ao Senhor e serviremos com muito mais alegria a Deus. Pense numa coisa: a qual pessoa você serve melhor? Aquela que você não tem nenhum senso de gratidão ou aquela que você tem algum senso de gratidão? Você tende a ser mais atencioso, mais cuidadoso, a trabalhar mais as pessoas que você é mais grata. Aquela que mais te ajudou, você tende a ajudar mais com clareza. Então, se nós entendermos o que Deus fez por nós, serviremos melhor a Ele. Se entendermos o que recebemos, a gratidão no nosso coração fará nos servirmos melhor ao Senhor. A intenção do salmista é: alma, você deve louvar ao Senhor por aquilo que Ele te tem feito, e essa gratidão fará com que você, observando o que você recebeu, servirá melhor a Ele. Esse é o objetivo da pregação essa noite. Agora, irmãos, uma coisa nós podemos ver no versículo 1 ao versículo 5: um louvor pessoal ao Senhor e uma lembrança a si mesmo. Nesses versos, irmãos, Davi faz uma recordação à sua alma. Como disse uma parte da música do Cristênio Márcio, alguns irmãos conhecem aqui, só uma frasezinha, ele diz: ele puxa uma cadeira e pede para a sua alma se sentar e vai conversar com a sua alma. Mas a música dele não quer dizer exatamente sobre isso, eu só peguei a mesma alusão. Davi faz a mesma coisa, ele puxa uma cadeira e pede para a sua alma se sentar, e ele dirá algo solene à sua alma. Ele diz: ó, minha alma. Ele está dizendo para si mesmo: ó, minha alma. Ele está conversando consigo mesmo. Em tudo, e ele vai dizer um aviso para ela: em tudo que você, alma, pode fazer, o melhor de tudo é, lembre de uma coisa, realmente de tudo que você possui, tudo, absolutamente todo o bem que você possui, toda a alegria que advém ao seu coração, tudo que você observa de bom que tem acontecido a você, não vem de você mesmo, não vem das suas mãos, não vem das suas forças. Se você está bem, é porque veio de outro e não de seus esforços. Alma, não te esqueças da onde é a sua fonte. Tudo que você possui é porque o Senhor te deu. Nós, irmãos, rapidamente nos esquecemos que o que temos foi o Senhor que nos deu. Nós levamos a vida tão no automático que o que temos é porque nos esforçamos suficiente, até mesmo nos esforços espirituais. Mas isso não é verdade. Uma coisa, irmãos, que nós podemos entender quando uma pessoa se converte, principalmente no início da caminhada, ela tende a pensar que a força espiritual vem dela. Me lembro quando, por volta dos 17, 18 anos, e quando você começa a buscar a Deus e orar e ler a palavra de Deus, você pensa que toda aquela energia que você possui vem de você mesmo. Você consegue ler a Bíblia várias horas, orar várias horas, evangelizar, fazer coisas tremendas, e quando você olha para a sua força, e talvez a força dos outros irmãos, você julga: nossa, olha como que eu sou espiritual, olha como que eu consigo avançar. E eu vejo crentes aí que não conseguem orar o quanto eu oro, ler a Bíblia o quanto eu leio, entender a Bíblia o quanto eu entendo. Mas na verdade, irmãos, tudo isso é falacioso, é mentira. Davi vai recordar e vai lembrar a ele mesmo, né, que a força vem de Deus, todo bem vem dele.
Essa lembrança nos fortalecerá, irmãos, nas noites mais escuras. Você vai saber que quando sim você cair, quando sim você pecar contra Deus, a força vem do Senhor e você vai correr para Ele. E você não vai estar num ponto de soberba, porque você sabe que toda alegria vem dele quando você estiver bem. Nos manterá em pé, os pés no chão, irmão, quando pensarmos que estamos nas nuvens espirituais, por assim dizer. E aí, irmãos, no versículo 1, ele vai dizer: ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Aqui, irmãos, Davi chama um louvor imparcial, sem parcialidade. Aqui, irmãos, bendizer ao Senhor significa alegrar o coração do Senhor, expressando amor e gratidão por tudo que Ele é e tudo que Ele fez. Os pais, irmãos, se alegram quando os seus filhos lhe agradecem e os amam sem pedir coisa alguma. A melhor coisa que o pai pode receber é o amor de seus filhos de forma grata, de alegre, genuína. E Davi está chamando: ó minha alma, bendiz o Senhor, bendiga o seu santo nome. A oração, irmãos, aqui de Davi é: ó minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. A oração, irmãos, é tudo o que há em mim. Indica, irmãos, que todo o nosso ser interior está voltado para o Senhor, nosso coração, nossa alma, nossa mente e nossas forças. Não adianta, irmãos, você colocar uma parte sua para louvar ao Senhor e outras não. Não adiantará você querer colocar talvez a sua família na igreja, mas você não quer servir ao Senhor genuinamente. Às vezes você vai querer servir a Deus até certo momento, mas o seu trabalho Deus não se mete. Bendizer ao Senhor é com todo o meu ser, com tudo que eu tenho, com todas as minhas forças, com tudo que eu possuo. Jesus disse em Marcos 12, 28, que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. Existe, irmãos, um lutar diário para servir ao Senhor com todo o nosso ser. Deus não quer somente o seu coração, Deus quer a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu ser completo. Todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Deus, irmãos, não dividirá você com qualquer outra coisa. Nada do que você tentar dividir será sempre por Deus. A nossa felicidade, irmãos, muitas das vezes não está plena, dada a parcialidade que nós fazemos com Deus. Nós damos uma parte e outras não. Nós ofertamos alguma coisa, mas outras nós restringimos. Nós queremos que Deus coloque a mão em alguns lugares, mas outros nós não queremos. Aquele pecado que nós deveríamos abandonar, nós queremos abraçá-lo. Não, Senhor, esse aqui eu resolvo, mas esses outros aqui eu quero ficar por mais tempo. Mas o texto é: bendiga ao Senhor todo o meu ser, toda a minha alma, tudo o que há em mim vai bendizer o seu santo nome. Não devemos, irmãos, ser parciais no nosso servir ao Senhor. Agora, irmãos, o versículo 2 vai dizer: ó minha alma, bendiz o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Uma coisa que Davi está dizendo, irmãos, é, além de ele dizer, como disse como primeiro tópico, ele vai dizer a si mesmo e um lembrete a si mesmo. Ó minha alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Os louvores a Deus, irmãos, deve ser uma grata lembrança das misericórdias que recebemos dele. Não só isso, todo bem, irmãos, vem de Deus, não vem de mais ninguém. Ó minha alma, bendiz o Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Todo benefício, irmãos, vem do Senhor. E Davi está dizendo: não se esqueça de nenhum deles, de nenhum deles. Tudo, irmãos, que você tem recebido, cada gota de bênção, cada gota de alegria, cada lugar que Deus colocou você diz assim: mas o meu marido não é tão bom para mim, a minha esposa não é tão boa para mim, os meus filhos não são tão bons para mim. Não se esqueças de nenhum dos benefícios que Deus te deu. Nenhum deles Deus colocou é por acaso.
Todos estão lá porque é um benefício que Deus quer dar a você. Diz o texto que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabia que talvez Deus te deu uma esposa com maiores dificuldades para fazer você crescer? E sejam benefícios de alegrias que Ele está te dando para você melhor amar ela, para você melhor servir a ela. Assim também você, mulher, te deu bons filhos, te deu saúde, e nem te colocou em uma igreja, te deu uma palavra. Todos os benefícios, irmãos, foram dados, e Deus quer que nós não nos esqueçamos de nenhum. Porque seria ingratidão, porque seria cuspir no prato em que se come. Não se esqueça de nada do que Deus tem te dado. E talvez, irmãos, esse seja o nosso grande problema. A nossa grande alegria não está porque nós não recordamos muito bem. Lembra daquele hino? Quantas bênçãos Deus tem te dado. E se você olhar para trás, lembre, eu vi um hino, na verdade, ele é até católico, dizendo uma coisa, mas ele disse uma verdade. Muitas das vezes nós estamos focando no futuro, mas se muitas das vezes nós fizermos a lembrança daquilo que Deus nos deu, irmão, seremos muito mais felizes e alegres. Até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos guardado, toda alegria Ele tem ainda nos dado. Não se esqueça de nada daquilo que Ele tem te dado. Olhe para trás, seja qual for o seu estado agora, olhe para trás e olhe os benefícios que você tem. Qual é o seu estado hoje? O pior deles. Hoje, ainda assim, irmãos, você está muito melhor do que você esteve. Ainda assim, Deus te deu muitas e muitas bênçãos, muitos benefícios. Não te esqueça de nenhum deles. Não te esqueça de nenhum deles. Versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele, irmãos, perdoou e perdoa todas as tuas iniquidades. Isso, irmãos, é mencionado primeiro porque por meio do perdão do pecado, sabendo que este o pecado afasta as coisas boas de nós, somos restaurados no favor de Deus e nos concede coisas boas. Observe uma coisa, irmãos, todos os benefícios que Deus te deu, toda a alegria que Ele te deu, se não houvesse o perdão de Deus dado, irmãos, qualquer benefício, qualquer bênção seria algo falacioso, algo falho, algo incompleto. O texto está dizendo que, além de dar os benefícios, Ele te perdoa todos os pecados. Por isso que o salmista coloca isso primeiro. Porque Deus não só quer te dar coisas boas nesta vida. O Evangelho não simplesmente promete, irmãos, alegrias, simplesmente, mas Ele promete perdão dos pecados. E, irmãos, Deus seria incoerente em dar coisas boas para nós se não nos desse o perdão. Que valeria ganhar tudo e não ter o perdão de Deus? Então o salmista está dizendo, Ele perdoa as nossas iniquidades, Ele sara todas as nossas enfermidades. Tudo, irmãos, todo pecado, toda doença na alma que nos foi tocado pelo pecado, pela mancha do pecado, pela negrura do pecado, foi levado por Cristo na cruz, e todas elas são perdoadas em Deus. O texto diz que, Paulo falando que Cristo nos dará, se Deus nos deu a Cristo, não nos dará com Ele todas as coisas? Se recebemos, irmãos, a maior bênção que é Cristo e o perdão por meio dele, as outras bênçãos Deus não nos dará. O maior benefício, aquilo que é o mais importante, aquilo que é mais valioso, uma coisa que o irmão Sérgio disse aqui, nós conseguiremos mensurar o amor de Deus? Se conseguíssemos mensurar o amor de Deus, conseguiríamos mensurar o tamanho de Cristo, porque Deus nos deu Cristo, irmãos. Deus nos deu Cristo, e aí Ele pode sarar, perdoar as nossas iniquidades e sarar todas as nossas enfermidades. E assim, irmãos, todo bem que vem junto, vem com qualidade, vem com verdadeira qualidade, porque nós recebemos o principal, que é o perdão, que redime, irmãos, a sua vida da perdição. Versículo 4, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, que redime, irmãos, a vida da perdição, do destruidor, do inferno e da segunda morte.
A redenção, irmãos, da sua alma é caríssima. Não podemos empreendê-la. Não podemos pagar o preço da salvação da nossa alma. Daí, irmão, mais um motivo para agradecer a graça divina que a realiza. Agradecer a Ele que efetua uma eterna redenção. Agora, irmãos, olha uma coisa que nós podemos observar nesse texto. Quem resgata a sua vida da perdição, ou quem resgata da cova a sua vida, que te coroa de amor e de misericórdia. Esse significado aqui, irmãos, de coroa de amor e de misericórdia, é um sentido de honra que Deus dá ao homem. E que honra, irmãos, maior nós poderíamos receber? Ele concedeu-lhe verdadeira honra, nada mais, nada menos que uma coroa de benignidade e de misericórdia. Pense, irmãos, em um rei. Qual é o símbolo maior de um rei? O seu trono e uma coroa. A coroa mostra quem é o rei. A forma do rei se mostrar é na sua coroa. Ele é rei porque ele detém uma coroa. Por isso que ele é rei. Demonstra quem ele é. Quando, irmãos, Deus nos coroa de misericórdia e benignidade, Ele está mostrando que nós fomos realmente e profundamente perdoados. Os filhos de Deus têm uma coroa muito clara e definida. Eles foram perdoados por Deus. Eles têm apontados para si benignidade e misericórdia, e não ira. Deus nos coroou disso, de benignidade e de misericórdia. E que honra maior existe para uma pobre alma progredir no amor e no favor de Deus? Ele, irmãos, nos deu aquilo que nós mais precisamos, aquilo que a nossa alma mais precisava. Ele nos deu, nos coroou do seu amor e da sua misericórdia. Não só isso, irmãos, Ele concedeu-lhe verdadeiro prazer. Versículo 5 diz: quem te supre de todo bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. Uma tradução melhor fala assim: te enche de bens, enche a sua boca de bens. Mas não um bem, irmãos, por si só. O texto está dizendo: quem te supre de todo bem, ou enche a sua boca de bens, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Qual é o benefício de te encher de bens? Qual é o motivo de te dar todo bem? Te renovar. Te enche de bens para um propósito, para um renovo. Apenas, irmãos, o favor e a graça de Deus podem satisfazer a alma, podem satisfazer suas aptidões, suprir suas necessidades e responder seus desejos. Todo bem aqui, irmãos, que nos foi dado, toda a nossa alma, o nosso desejo e tudo que precisamos só podem ser supridos daquilo que Deus pode nos dar realmente. Deus pode te dar o melhor carro, o melhor emprego e tudo mais, a melhor família, mas isso ainda assim é passageiro, transitório, e isso ainda é um vapor que nasce e se desfaz. Todo bem, irmãos, está incluso o perdão e a misericórdia, está incluso a esperança da salvação e esperança de vida eterna. A nossa alma só se satisfaz com aquilo que realmente Deus só vem da parte de Deus. Então, irmãos, como já disse, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todo bem, irmãos, Deus nos dá para prosseguir nessa vida de crente. Deus, se Ele deu, irmãos, o seu filho para morrer por você, você acha que Deus não daria a capacidade de você prosseguir? Cristo não é só a nossa salvação, mas o texto diz que Ele também é a nossa santificação. Então, todo o bem que nós recebemos é Cristo, suficiente, irmãos, suficiente para quê? Para nos renovar as nossas forças, como a da águia, de modo que sua juventude se renova como a da águia. Dizem que a águia, de tempos em tempos, ela se despena toda, perde todas as suas penas, seu bico, ela batendo na pedra, se descasca, nasce um novo bico, as suas garras também são renovadas, e aí a partir daí ela tem uma nova força, uma nova energia.
Assim, irmãos, o salmista está nos levando. Assim, todo bem que nós estamos recebendo de Deus é para sermos renovados como é a água. Assim, o salmista vai dizer, irmãos, que como a velhice vai nos roubando a energia de ser animados e conseguirmos fazer todas as coisas, ainda assim, um cristão em Cristo, irmãos, tem uma força de um jovem. A sua alma se satisfaz porque ele está renovado na sua juventude que Deus dá espiritualmente. Ele ainda se alegra perpetuamente, por mais que a vida tenha, por mais que o seu corpo físico não tenha força. A sua alma pode se alegrar como um jovem. Ele se renova todos os dias. Esse é o motivo de Deus te dar, irmãos, tudo bem. Mas, irmãos, Deus também não só cuida dos crentes, mas cuida de todos. Cuida de todos. E Davi vai lembrar disso no versículo 6. Ele vai dizer: o Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Deus, irmãos, é verdadeiramente bom com todos. O Senhor faz justiça e juízo, não só para o seu povo, mas para todos os oprimidos. Deus, irmãos, quando olha a opressão dos pobres, Deus vai se indignar com a opressão que os ímpios, que os homens maus fazem aos pobres. Deus trará, irmãos, justiça a todos os homens. Por exemplo, quando chegar no dia do juízo final, haverá pesos e medidas diferentes, dado ao modo de como o homem viveu. E o homem que foi opressor terá um pagamento de dívida diferente daquele que foi oprimido, que foi mal aquele homem. Deus é justo, irmãos, e por isso vai defender com justiça todos os oprimidos. Por isso, irmãos, nós devemos olhar para o Senhor e pensar: Ele é um Deus justo e bom, vai trazer justiça a este mundo. Muitas das vezes nós podemos pensar, todos aqui, todos querem um Deus justo, todos aqui. Ninguém quer, irmãos, que no juízo final uma pessoa como Hitler, que matou milhões de pessoas, não receba o seu devido juízo. Não é isso? Assim, nós podemos confiar no Senhor, na sua justiça, que Ele vai defender todos os oprimidos. Agora, irmãos, Ele não só isso, Ele manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel, como está no versículo 7 aí. Esse texto, irmãos, é bastante interessante. Fez, irmãos, conhecidos seus feitos, para que eles saibam o que conceber a respeito dele, o que esperar dele. Olha, irmãos, que interessante. Deus manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Deus, irmãos, manifestou os seus feitos a Moisés, para que por meio dos seus caminhos possamos entender seus preceitos, o caminho que Ele exige que sigamos, e para que por meio de seus feitos ou desígnios possamos entender suas promessas e propósitos em relação ao que fará conosco. Observe, irmãos, o que Deus fez. Por que você sabe como que Deus é? Como que você sabe os desígnios e a vontade de Deus? Porque a palavra de Deus nos foi dada. Deus não só manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel foram registrados neste livro. Quando Deus disse para Moisés assim: escreve o que eu estou te dizendo. Por diversas vezes Deus fala para os profetas: registra o que eu estou falando para vocês. Assim, irmãos, nós podemos saber, pela manifestação de quem Deus é, aquilo que nós devemos fazer. Por que nós sabemos que Deus é benigno, bondoso e misericordioso? Porque Ele manifestou, irmãos, a si mesmo, pela revelação da sua palavra. Ele manifestou seus caminhos. Então, irmãos, a partir desse conhecimento, podemos esperar dele algo. Quando você conhece alguém, você pode ter uma expectativa daquilo que você vai receber. Quando você conhece seu marido, quando você conhece sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, você consegue ter uma expectativa daquilo que você vai receber, porque você conhece. Então, irmãos, nós podemos criar uma expectativa daquilo que nós receberemos de Deus. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. E o que Ele manifestou a Moisés e a Israel? Misericórdia e bondade.
Ele perdoou, irmãos, por diversas vezes o povo de Israel. Ele suportou por 40 anos aquele povo no deserto. Quando, irmãos, Deus quis destruir aquele povo, quando Moisés desce do monte e vai quebrar as tábuas dos 10 mandamentos, Deus vai destruir aquele povo e Moisés roga por aquele povo: Senhor, o que os povos irão dizer do Senhor? O Senhor tira aquele povo do Egito para matar eles aqui. Perdoa, Senhor, ou então risca o meu nome. Deus demonstrou, irmãos, para aquele povo misericórdia e bondade o tempo todo. Aquilo que foi mais manifesto para aquele povo, irmãos, e para Moisés, foi bondade e misericórdia da parte de Deus. Então, quando Deus manifesta isso, irmãos, Ele vai dizer, no versículo 8: quando nós conhecemos o que Deus fez, nós podemos esperar dele. Versículo 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Isso, irmãos, é impressionante. Olha o que Ele fez com Israel e com Moisés. Ele foi longânimo, Ele foi bondoso e foi misericordioso. Ele, irmãos, é longânimo, não é radical para apontar o que erramos, nem está pronto para tirar vantagem contra nós. Ele, irmãos, é paciente com os que provocam muito, adia a punição a fim de dar espaço para o arrependimento. Ele não poderia ser tão longânimo, irmãos, se não fosse grande em benignidade. Lembra, irmãos, de Jesus na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O texto de Atos diz que Deus, irmãos, aguentou por muito tempo aqueles povos, na sua incredulidade, na sua distância e nos seus pecados, para mostrar no tempo futuro que, por meio de Cristo, os homens podem ser salvos e perdoados. Deus, irmãos, não é como muitas das vezes nós fazemos. Quando uma pessoa peca, a primeira coisa que nós fazemos é apontar. A primeira coisa que nós fazemos é dizer: nossa, como aquela pessoa é pecadora, como aquela pessoa consegue fazer esse tipo de coisa. Mas Deus não é assim. Deus é bondoso, irmãos, e longânimo. Ele está na expectativa, irmãos, da sua longanimidade, nos esperar para nos arrependermos. Ele demora em irar-se e é grande em amor. Irmãos, por longos anos já Deus está esperando o homem se arrepender. Por longos anos, até Cristo voltar. Depois de Cristo voltar, olha o tanto tempo que nós temos. Ele está ainda na expectativa de que o homem se arrependam e voltem-se a Ele, e que ouçam a sua palavra. Não há, irmãos, nenhum amor e nenhuma alegria maior do que ouvir que Ele é longânimo em nos perdoar, que Ele é longânimo para conosco, e que muitas das vezes, irmãos, a nossa queda, ela não nos destruiu por completo, porque Ele foi longânimo conosco. Muitas das vezes nós passamos por um processo de queda e Deus foi bondoso para conosco, para a nossa recuperação. Ele foi longânimo para conosco, para nos outra vez reavivar. Embora, irmãos, sempre ofendemos e mereçamos repreensão, nem para sempre conservará a sua ira contra o seu povo, mas reunirá com benignidade eterna. Observe o versículo 9: não acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Isaías, irmãos, está dizendo que Ele não vai conservar a sua ira contra o seu povo para sempre, mas os reunirá com benignidade eterna. O juízo, irmãos, de Deus não vai ser perpétuo, mas Ele vai ser bondoso para conosco. Ele ainda, irmãos, conserva a sua ira. Ele não vai conservar ela para sempre. Ainda, irmãos, a manifestação da ira de Deus muitas vezes se manifesta contra a nossa consciência, e nos culpa muitas das vezes. Mas muitas das vezes Deus, Ele não vai conservar ela para sempre, e vai nos perdoar, vai nos trazer refrigério à nossa alma. Deus, irmãos, não é só um Deus que ira, mas é um Deus que se compadece. É um Deus que você pode se achegar e se apegar a Ele, porque
Essa é a manifestação dele. Se você quer ver, irmãos, Deus, olhe para Cristo. Olha o que Ele fez por você. Olha a bondade dele. Ele foi crucificado numa cruz e levou os nossos pecados e toda a nossa culpa. Deus manifestou-se em carne. Deus se revelou na forma de carne para nos perdoar. Isso, irmãos, é a manifestação de Deus. Se você quer saber se Deus é amoroso, olhe para Cristo. Se você quer saber quanto Deus perdoa, olhe para Jesus. Se você quer saber o quanto Deus é benigno e bondoso, olhe para Cristo. Versículo 10 diz, irmãos: não nos trata de acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Olha, irmãos, o que Davi está fazendo nós nos relembrar. Ele não nos trata de acordo com nossos pecados. Irmãos, se tem uma coisa que deveria nos constranger, é o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Lembra do que Paulo disse? O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Irmãos, qual é o tratamento que Deus deveria nos dar contra os nossos pecados? O que Ele deveria fazer com os pecadores como nós? Quão culpado nós somos diante de Deus e o que Ele deveria fazer conosco? Mas Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. Irmãos, Cristo, Deus poderia, irmãos, pegar toda a raça humana e condená-la e lançá-la ao inferno, e ainda assim Ele seria justo. Por quê? Porque o ímpio e o pecador devem pagar pelos seus pecados, devem ser punidos pelas suas culpas. Mas Ele fez uma coisa, irmãos: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Até agora, irmãos, sabe o que nós temos recebido? Talvez nós temos recebido pequenas repreensões da parte de Deus, mas Ele não nos tem retribuído segundo as nossas transgressões. Ele ainda continua a nos abençoar. Ele ainda continua, irmãos, a nos perdoar os pecados. Ele ainda continua a dar esperança para a nossa alma. A chuva está caindo sobre os bons e sobre os maus, diz a Bíblia. Pois assim, irmãos, como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Pois seu amor, irmão, para com os que temem é grande. Assim, irmãos, como os nossos pecados são lançados no mar, tornará a apiedar-se de nós, como diz Miqueias 7,19. Sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Quando o texto está dizendo aqui, irmãos, que o seu amor é grande para que os temem, tanto quanto o céu se eleva acima da terra, ele está querendo dizer que Ele vai se esquecer dos seus pecados, Ele vai se esquecer das suas iniquidades para todos aqueles que o temem. Ele não vai se lembrar quão pecador nós somos, quão miseráveis nós fomos contra Ele, quão ingratos muitas das vezes nós fomos, mas Ele nunca mais se lembrará, irmãos, dos nossos pecados, nunca mais. Isso, irmãos, é terrivelmente tenebroso. Sabe por quê? Porque isso deve nos constranger a amar ao Senhor. Isso deve nos levar a compungir os nossos corações de tal maneira, porque nós deveríamos ser completamente condenados, completamente culpados, mas Ele não nos tem tratado assim. Ele é o Pai, irmãos, que se compadece. Versículo 13 diz: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quando, irmãos, eu olho a minha filha deitada, às vezes num tapetinho no chão, e a pequenez dela, a fragilidade dela, me leva a ter compaixão dela. Ela chora muitas das vezes por manha, mas você vai pegar ela mesmo assim, porque você se compadece, dado a sua fragilidade. Ele se compadece dos seus filhos como um pai. Assim Deus se compadece daqueles que o temem.
Sabe por quê, irmãos? Pois Ele conhece nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Quando eu olho para minha filha, eu sei o quão necessitada ela é de mim. Eu sei que se eu não pegar ela, ela vai continuar ali. Se eu não der o alimento diário, ela vai padecer de fome. Deus, irmãos, lembra-se como os pais lembram dos filhos, o quão necessitados eles são dos seus. E Ele cuida deles, porque Ele lembra que eles são pó. Deus olha, irmãos, para nós, dentro da nossa fragilidade. Nós não temos noção, irmãos, o quão frágeis nós somos, quão necessitados nós somos de Deus. Mas Ele tem lembrado de nós. Ele lembra, irmãos, Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Em primeiro lugar, Ele lembra, irmãos, porque Ele nos fez do pó. Ele nos fez do pó. E segundo, Ele mesmo disse: tu és pó. Também Ele disse para Adão. E não somente isso, irmãos, Ele conhece porque Ele fez o homem. Mas sabe uma coisa que eu fico observando nesse texto, irmãos? Eu não acho que, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó, não está tratando simplesmente da fragilidade do corpo humano, mas está tratando da fragilidade que o homem é nos seus pecados. Porque do versículo 1 até o versículo 18, Davi recorrentemente está lembrando do quê? Da natureza pecaminosa que ele tem e do quão precioso é ser perdoado por Deus. Ele está vendo e observando isso. Ele vai dizer: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Ele lembra o quão frágil nós somos nesse sentido, e que todos os nossos pensamentos e formas e lutas que nós temos, ainda assim, irmãos, é pó e é nada. Nós não somos capazes de servir a Deus de forma perfeita, porque Jesus disse uma coisa em Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Cristo, irmãos, não conhece a nossa estrutura só pelo fato de ser um Deus onisciente e conhece todas as coisas, mas Cristo experimentou, irmãos, o quão pó nós somos. Ele diz, Ele lembra, Ele compadece-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, igual a nós, que experimentou o pó, que experimentou a mesma carne, o mesmo corpo, que habitou no mesmo tempo, que viveu as mesmas coisas que a gente, ainda assim tudo foi tentado, mas não cometeu nenhum pecado, mas Ele compadece-se de nós, das nossas fraquezas. A lembrança, irmãos, de Deus que nós somos pó, não passa simplesmente por um conhecimento científico de que Deus sabe que aquilo é aquilo, mas um sentimento experimental. Cristo experimentou quão pobre é a nossa natureza, mas em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós observamos, irmãos, a beleza do que é isso. Ele está lembrando da nossa pobreza. É como se Deus virasse para Jesus e quando fosse nos condenar, olhasse para Jesus e Jesus dissesse para o Pai: Pai, eu sei o quão pó eles são, eu sei o quão fraco eles são, eu sei a fragilidade que está no corpo humano, mas ainda assim, irmãos, Ele se compadece das nossas fraquezas e lembra de que nós somos pó. Irmãos, isso deve nos levar a correr para Jesus. Toda a esperança, irmãos, está fincada na pessoa de Jesus, de que Ele não vai te tratar, irmãos, como um pecador te condenar, mas Ele vai perdoar você, Ele vai abraçar você com amor e com misericórdia. Ele vai dizer aqui, Ele lembra de que nós somos pó. Já o homem, versículo 15 e 16 diz assim: já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo, quando o vento passa, desaparece, e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança, e para os que lembram de cumprir os seus preceitos. Observe, irmãos, uma coisa aqui. A vida do homem é como os dias que se vão, como a erva, como a flor do campo que assim floresce.
Pense, irmãos, numa flor que floresce num jardim bem cuidado. Demora-se mais tempo para essa flor viver. Ela cresce e vive por um longo tempo. Mas uma flor no campo está exposta aos ventos, ao sol, à chuva e tudo mais. A nossa vida é como uma flor do campo que se desfaz. Mas a misericórdia do Senhor, irmãos, é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Enquanto, irmãos, a nossa vida é passageira e transitória, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Enquanto a nossa vida é uma flor no campo, irmãos, que nasce em um momento e morre no outro momento, a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade. A promessa de Deus, irmãos, a mim e a você, é uma promessa de vida eterna, de esperança eterna, muito mais do que aqui. É isso que Deus está querendo nos mostrar essa noite, que Ele é bondoso e compassivo para com os seus. Uma coisa, irmãos, que Jesus disse, e eu estou concluindo o sermão esta noite. Ele chegou na casa de Simão e se assentou com Simão. E chegou uma mulher por trás aos seus pés, e ela sentou e começou a chorar aos seus pés, e enxugar os seus pés e beijar os pés de Jesus. Jesus vai contar, e aí as pessoas começaram a julgar aquela mulher. Jesus vai contar uma história para Simão. Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele disse: dize a mestra. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Aí Simão respondeu para Jesus: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Jesus disse para ele. E voltando-se para a mulher que estava nos pés dele, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com o vento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Por quê? Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Observe, irmãos, isso. Observe uma coisa. Olha o que Jesus fala. Ela muito amou, porque muito lhe foi perdoado. Sabe uma coisa, irmãos, por que nós não amamos tanto a Deus assim? Nós não temos o senso do pecado da nossa natureza. Esse é o ponto. Nós muitas das vezes esquecemos o quanto fomos perdoados. Esse é o ponto. Jesus está dizendo para ela assim: ela sabe o quanto ela é pecadora, por isso que ela fez isso. Você, Simão, não sabe o quanto você é pecador, por isso que você não me honrou quanto ela honrou. Assim, irmãos, uma coisa que Deus vai nos fazer, vai quebrar o nosso coração, sabe o que é? Nós precisamos, como disse o hoje, de um batismo do amor de Cristo. Você precisa entender o quanto você é amado, você precisa entender o quanto nós fomos perdoados. Isso vai fazer com que nós sirvamos mais a Deus. Se você observar, irmãos, o quão perdoado você foi, o como Cristo fez por você, você vai servir melhor ao Senhor. Você diz: não há. Mas se eu pensar que todos os meus pecados são perdoados, que cada pecado que eu cometer, Cristo vai me perdoar. Não, irmãos. Cristo é não só a nossa salvação, mas a nossa santificação. O crente genuíno, irmãos, vai querer servir a Cristo, sabe por quê? Tem uma certa história que diz assim: um homem comprou uma escrava. Essa escrava foi comprada. Essa escrava vai diante dele, cospe no rosto dele e fala assim: você me comprou e eu te odeio. Aí limpa o cuspe e pede para ela seguir ele. Eles vão até um cartório e ele vai e carimba naquele cartório uma carta de liberação, de que ela não mais é uma pessoa escrava, mas era uma pessoa livre. Aquele homem pagou um preço alto para aquela escrava e a libertou. Aquela escrava, depois de olhar para ele, falou assim: mas você pagou aquele preço todo por mim?
aquele preço todo para me libertar? Ele falou assim, eu paguei aquele preço todo para a gente libertar. Ela chegou para ele e falou assim, então eu quero servir ao Senhor como Senhor. Isso, irmãos, é a observância de que nós devemos fazer com Cristo. É quando nós vemos o quanto fomos perdoados e vamos servir a Ele com alegria. Aqui, irmãos, está o que nós devemos fazer. Pense uma coisa, Cristo ama você. Glória a Deus. Cristo te ama apesar dos seus pecados. Cristo morreu por causa dos seus pecados. Cristo morreu. Irmãos, se nós fomos batizados nisso, nós amaremos a Jesus. Se nós observarmos o quanto nós fomos perdoados por Cristo e o que Ele fez por nós, nós correremos atrás dele com toda a nossa força e alegria e desejo e santificação. A nossa alma se alegrará de servir ao Senhor, porque nós observaremos o quão perdoados nós fomos por Ele. É isso que nós devemos observar. O quão perdoados nós fomos por Jesus, irmãos. E às vezes nós deveríamos correr para isso. Sabe por quê, irmãos? Isso alegrará nosso coração. Por isso que nós cantaremos o hino com uma grande alegria. Oh, Ele perdoou os meus pecados, Ele sarou as minhas iniquidades. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, uma coisa, eu quero dizer uma coisa para você, que isso não fará você pecar mais. Isso não fará você ser leviano, não fará. Segundo a palavra de Deus, isso não fará. Estará alento e desejo na nossa alma de que eu não posso mais pecar. Pensa nessa mulher aqui, jogada aos pés de Jesus. Você acha que ela gostaria ainda de pecar contra Cristo? Depois de ter percebido quão perdoada ela foi? Não. Lembra daquela mulher que deveria ser morta e apedrejada diante de Jesus? Jesus falou o que para ela? Vai e não peques mais. Olha a percepção daquela mulher depois. Aquele homem me perdoou. Eu deveria ser apedrejado. Ele disse, eu também, minha filha, não te condeno. Vai e não peques mais. É isso, irmãos, que nós devemos observar. O nosso crescimento se dará na vida espiritual, na observância da misericórdia e no amor de Deus que Ele tem nos fornecido todos os dias. Isso não quer dizer que você não vai pecar. Nós vamos falhar, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Mas, irmãos, a nossa luta será mais alegre. Nós sentiremos prazer. E assim, irmãos, cresceremos. Cresceremos em amor. Uma coisa, vou finalizar agora, que Paul Walsh disse. Uma coisa que o diabo, irmãos, quer mais mentir para a gente. Uma coisa que o diabo quer mais mentir para a gente. É que quando nós pecarmos, nós não devemos correr para Cristo. Isso é uma mentira que o diabo quer contar para os crentes. A primeira coisa que nós devemos fazer quando pecarmos, corrermos de forma a agarrar-se a Jesus de forma profunda. Finalizo com uma observação. Uma pessoa foi jogada no mar e ela está se afogando. Quando ela está se afogando, irmãos, ela se afogou uma vez, voltou, tentou respirar, afundou de novo, voltou, conseguiu respirar. Quando ela voltou na terceira vez do afogamento dela, ela viu uma pessoa e ela se agarrou àquela pessoa com todas as forças, com tudo que ela possuía. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Nós só nos agarraremos a Cristo quando observarmos quão perdido nós somos, quão profundo é o nosso pecado, quando a chaga do pecado machucar o nosso coração, nós observamos quão perdido nós somos, nós nos agarraremos a Jesus. É isso que nós devemos perceber, irmãos, sobre o que Cristo fez por nós. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Te louvamos.